Aula sobre vacinação nas diferentes espécies domésticas. Então, aqui a gente tem como objetivo compreender os tipos de vacinas disponíveis, como a gente constrói um protocolo vacinal pensando na imunidade inata e na imunidade adaptativa desse animal, compreendendo as características da curva entre o que ele vai desenvolver de imunidade, o que ele recebe de imunidade materna, e depois a compreensão de quais vacinas são essenciais e por que cada uma dessas vacinas são importantes para os animais na formulação de um programa vacinal. Bom, para a gente começar, a gente precisa entender quais são os tipos de vacinas disponíveis para a gente construir um protocolo vacinal. Então, o desenvolvimento de vacinas ele irá envolver estratégias distintas para a utilização, com a parte viva, a parte inativada, eventualmente vacinas que são recombinantes e também as vacinas hoje mais modernas, genômicas e proteômicas. Bom, as primeiras vacinas elas foram pautadas num processo ou de inativação ou de atenuação do agente infeccioso. Então, a primeira vacina que a gente tem relatada e constituída é a vacina através do cowpox, que é a varíola bovina, e que foi utilizada para proteger a população humana contra a varíola humana. Então, usava-se um vírus atenuado que causava lesões em humanos, e esse vírus ele era aquecido, então eu tinha um processo de inativação pelo calor para fazer a imunização. Como eu tinha características semelhantes entre os dois vírus, essa vacina inativada, que foi desenvolvida por Edward Jenner, promovia a proteção daqueles que tinham o contato e que foram inoculados com essa vacina. Bom, quais são as estratégias que a gente tem hoje? O primeiro tipo de vacina é a vacina atenuada. Então, as vacinas com vírus atenuados ou com bactérias atenuadas, elas são bactérias ou vírus onde a gente tem um processo de redução ou eliminação da patogenicidade. Então, esse agente infeccioso, ele vai promover uma infecção menor, mas ele tem um processo de multiplicação dentro do sistema imunológico que vai induzir uma resposta. As vacinas com vírus ou com bactérias atenuadas, elas apresentam uma resposta imunológica mais duradoura por conta do tipo de ativação. Então, elas atuam gerando uma resposta de linfócito T helper, o T auxiliar do tipo 1, que vai promover células de memória, além da formação de anticorpos. Dentro da medicina veterinária, os principais agentes que a gente tem com essa composição estão os vírus da sinomose, o parvovírus, o vírus da hepatite infecciosa, que é o adenovírus, e a brucelose. Então, estes agentes são vírus vivos atenuados ou bactérias atenuadas. Nós temos o processo de inativação, ou seja, é um organismo que foi morto, ou a inativação química ou a inativação pelo calor. Então, são agentes infecciosos que a gente desenvolve eles em laboratório, eles têm o processo de crescimento e eles serão posteriormente, quando você atinge um quantitativo para a produção da vacina, onde a gente irá matar esse micro-organismo. Esse tipo de vacina, ele tende a gerar uma proteção mais curta, porque você não tem a multiplicação, você não tem um processo de infecção e você tem uma estimulação, geralmente, pela via do T helper do tipo 2. Então, o auxiliar do tipo 2, onde eu tenho a construção de anticorpos apenas, eu tenho uma durabilidade, uma memória mais curta nesse caso. Outras vacinas que a gente possui são as vacinas que são conjugadas. Essas vacinas são frações de um micro-organismo que são purificadas e conjugadas com uma proteína. Então é o caso dos toxoides.
Então, eu tenho o toxoide, a toxina produzida pelo Clostridium, ele tem um processo de inativação e eu vou uni-la a um adjuvante ou uma proteína que vai permitir que a gente gere a estimulação. Tal como no vírus ou na bactéria que é inativada, aqui também eu tenho esse micro-organismo, ou desculpa, essa fração do micro-organismo também inativada. Então ele não é capaz de produzir a doença, mas mantém a capacidade imunogênica nesse caso. As vacinas recombinantes são uma estratégia nova e que acabou entrando em discussão muito durante a pandemia, que é quando a gente utiliza um vírus vetor para expressar a imunidade contra um outro agente infeccioso. Então, a gente teve algumas vacinas, como a Sputnik contra a Covid-19, que foi desenvolvida na Rússia, onde eu tinha um adenovírus humano que tinha o seu material genético recombinado com o SARS-CoV-2 e esse vírus, ele induzia a resposta, então porque ele iria se multiplicar, mas não causaria a doença, a adenovirose, que em humanos é o tradicional resfriado. Ele induziria a formação de anticorpos contra o SARS-CoV-2, que é o agente infeccioso da Covid-19. Na medicina veterinária, a gente tem uma série de estratégias com a utilização do Canaripox, que é um vírus semelhante da família da varíola, mas de canários, de aves. Então, esse vírus ele não causa doença em mamíferos, então eu consigo colocar um material genético dentro desse vírus, ele vai invadir o organismo do hospedeiro, então do animal que a gente está vacinando, e vai induzir a formação de anticorpos. Então, o benefício da gente utilizar um vírus que não é adaptado ao hospedeiro é que eu não tenho risco de reversão dessa imunidade. Então, a gente consegue garantir que esse agente infeccioso não vai causar nenhuma doença, eu não tenho risco de reversão da patogenicidade e induz uma boa resposta imunológica, bem assim como a gente observa nos vírus vivos atenuados. Então, a gente tem uma margem de segurança maior nesse tipo de vacina recombinante. Além do vírus da cinomose, que está aqui no exemplo, a gente tem, por exemplo, a febre do Nilo, que ocorre em equinos e é uma zoonose, pode acontecer em seres humanos também, que a gente usa o mesmo sistema. A gente usa o Canaripox como vetor para o vírus da febre no Nilo. Já as vacinas mais modernas hoje são as genômicas e as proteômicas. Então, as vacinas genômicas, elas utilizam material genético. Então, em geral, elas trabalham com RNA mensageiro que vai induzir uma resposta no hospedeiro. De que forma? Então, o exemplo aqui da vacina da Pfizer contra a Covid-19. Então, ela é um RNA mensageiro que a gente vai inocular no ser humano e esse RNA mensageiro ele vai penetrar nas células musculares. Essas células musculares elas vão produzir a mensagem que esse RNA mensageiro está carregando. Qual que é a mensagem? A proteína spike, que é a proteína do vírus SARS-CoV-2. Então, ela induz a expressão dessa proteína, o organismo passa a responder contra essa proteína e cria imunidade mais duradoura. Qual que é o benefício? Eu não tenho risco de reversão, de patogenicidade dessa doença, os efeitos colaterais da vacina tendem a ser menores, eles geralmente são locais, que é o local onde você tem a resposta inflamatória, que é no local da aplicação. Então, esse tipo de vacina, a gente tem um direcionamento muito específico. Então, essa tecnologia hoje, a gente começa a utilizar, por exemplo, o desenvolvimento de estratégias para tratamento e controle do câncer, porque você vai direcionar contra uma proteína presente em um determinado tipo de câncer. Já as vacinas proteômicas, ao invés de eu induzir a formação
de uma proteína no hospedeiro, a vacina proteômica, a gente está já sintetizando a proteína que é responsável pelo desenvolvimento de imunidade. Então, eu vou utilizar ou um vetor ou a própria proteína para gerar a resposta dentro do hospedeiro. Nesse cenário aqui, a gente também tem o benefício de não ter risco de reversão, porque é só a proteína, então ela não é capaz de induzir doença no hospedeiro. Então, esses são os tipos de vacina que a gente tem disponíveis hoje para utilização e para o desenvolvimento de um protocolo vacinal e das vacinas múltiplas também que a gente tem no mercado. Bom, entendendo sobre as vacinas, para a gente construir um programa de vacinação, a gente precisa entender as características das doenças e de que forma elas ocorrem. Então, o manejo sanitário de diferentes espécies animais, ele depende da gente entender a idade que esse animal possui, o contato com outros animais, a prevalência da doença na região. A partir disso, a gente vai também ter um olhar com relação à destinação do animal. Então, eu posso ter protocolos distintos para animais que são destinados ao trabalho, para animais que são destinados ao corte, ao leite, né, na produção bovina, na produção ovina, e, naturalmente, a questão de risco à saúde humana e animal nos casos de zoonose. Então, o manejo que a gente vai adotar, você tem situações que são individuais, que a gente vai determinar isso em cima do risco individual, e outras que a gente vai pensar no risco coletivo. Sempre é bom lembrar que os protocolos de vacinação, a gente busca que os animais tenham uma imunidade alta, e quanto mais animais vacinados, a gente alcança a imunidade coletiva ou imunidade de rebanho, porque aí eu consigo garantir que aqueles indivíduos que não podem ser vacinados, ou por idade muito tenra, então animais muito jovens, animais idosos, que às vezes não respondem à vacina, imunocomprometidos, imunossuprimidos. Então, esse grupo de indivíduos, ele acaba sendo protegido pela imunidade dos demais animais. Então, essas características aqui vão determinar de que forma a gente vai adotar ou escolher as vacinas. Hoje, a gente tem uma série de manuais que vão nos orientar, além dos programas sanitários oficiais de cada país. No Brasil, a gente tem programas de controle de doenças para bovinos, ovinos, bubalinos, equinos, suínos e aves. Então, esses programas, eles estabelecerão as estratégias ou quais são as vacinas obrigatórias. Para cães e gatos, nós temos 2 guias que vão nos fundamentar, que é o guia da FIAVAC, que é a Federação Ibero-Americana de Vacinologia, e a WSAVA, que é a Associação Internacional de Clínicos de Animais de Pequeno Porte. Então, elas trarão orientações e a gente precisa entender essas orientações e de que forma elas vão ser relevantes para a nossa adoção dentro do cenário brasileiro de vacinação para cães e gatos. Quando a gente vai adotar um protocolo vacinal, além da gente pensar nos tipos de vacina que a gente tem, nós vamos estabelecer aquelas vacinas que são essenciais, ou seja, são as vacinas que são obrigatórias, são as doenças que apresentam ou alta morbidade, ou alta letalidade, ou a que a gente tem em programas sanitários. Então, o caso, por exemplo, da brucelose, que a gente tem um programa sanitário que orienta o protocolo de vacinação. Tá? Esse cenário de vacinas essenciais, ele está pautado nas características epidemiológicas. Então, se a gente olhar, por exemplo, a vacina de leptospirose, em climas tropicados, ela não é uma vacina essencial. Então, para o nosso ambiente, um país de clima tropical, ela é uma vacina essencial. Então, esse arranjo vai depender da característica da onde a gente está incluindo esse animal.
Então, uma vacina essencial é aquela que é obrigatória. Sempre a gente vai ter que vacinar contra essa doença. A vacina não essencial é aquela que a gente vai avaliar características onde o animal está inserido e entender qual que é o desafio sanitário que esse animal tem e qual o benefício que essa vacina trará. Um exemplo, a vacina contra a leucemia felina, contra o vírus da leucemia felina, o FeLV. Por quê? Ele tem um benefício importante para animais até 1 ano de idade, mas não necessariamente é benéfico para animais mais velhos, que já tiveram contato ou conseguem responder bem ao vírus, tem uma imunidade elevada e a vacina pode não trazer benefícios. E as vacinas que não são recomendadas é aquelas onde não há benefício aparente para a sua utilização. Então, essas vacinas, elas às vezes são desenvolvidas no mercado, mas não contribuem com a imunidade desses animais, seja porque a doença não é tão grave ou principalmente porque o benefício da vacina não é suficiente para proteger esse animal. Lembrando que o conceito de proteção que a gente busca, ele vai variar de acordo com cada doença. Então nós temos as vacinas que são esterilizantes, ou seja, ela é capaz de induzir uma imunidade a tal ponto que o vírus invade e não consegue gerar infecção. Então a gente observa isso na cinomose, na parvovirose. Eu tenho doenças onde a vacinação ela diminui a gravidade da doença, ou seja, eu tenho um processo de multiplicação, mas eu impeço que esse animal desenvolva o estado de portador, então ele não vai transmitir a doença e ele tem uma redução desse quadro infeccioso. Por exemplo, a vacina da leptospirose apresenta esse benefício. Então, o animal pode entrar em contato com a gente, ele vai se multiplicar, mas a imunidade conferida com a vacina impede que esse animal dissemine a doença para outros. E nós temos ainda as vacinas que vão garantir a redução da gravidade e da morbidade e letalidade da doença. As vacinas respiratórias, em geral, apresentam esse tipo de característica. Então, o indivíduo ainda pode apresentar a doença, mas com uma gravidade menor. Agora, para a gente entender a montagem de um protocolo vacinal e a idade que a gente vai adotar o início de uma vacinação, a gente precisa entender o desenvolvimento de imunidade. Então, como vai se dar a resposta imunológica? De que forma esse animal tem uma imunidade passiva que ele recebe e um processo de imunidade ativa, ou seja, a capacidade dele de responder. Então, nesse gráfico aqui, o que a gente vai observar? Eu vou entender a imunidade total desse animal, ou seja, esse cinza claro aqui é a imunidade ativa, ou seja, a capacidade desse indivíduo de responder ativamente a uma infecção. Eu tenho a imunidade inata, que é aquela defesa natural que o organismo tem, são as células de defesas que vão responder a diferentes estímulos, aos padrões moleculares associados a patógenos, por exemplo. E nós temos a imunidade passiva, ou seja, aquilo que ele está recebendo pronto, preparado. Então, como que vai se dar isso durante a vida do animal? Isso aqui, independente de qual espécie a gente está falando, tá? O que vai variar entre uma espécie e outra é o nível de interferência e até quando há interferência da imunidade passiva recebida pela colostragem ou pelo processo de transferência de anticorpos maternos durante a gestação. Então, se eu olho da concepção ao nascimento, o que a gente está observando? Eu tenho um desenvolvimento da imunidade inata desse indivíduo. O que é a imunidade inata? Então, é o desenvolvimento dos tecidos linfóides, neutrófilos, linfócitos, essas células de defesa inata que vão garantir, quando eu tiver uma invasão, eu tenho uma resposta primária, que depois vai gerar uma resposta adaptativa, que é uma imunidade ativa desse animal. Bom, então, durante o período
de desenvolvimento do feto e do embrião, o que está se desenvolvendo? Essa capacidade de resposta inata. Então, de responder aos estímulos. Então, durante esse momento, eu tenho a formação e a seleção de células que são capazes de responder, mas não vão responder a qualquer coisa. Então, eu seleciono aqueles que são os linfócitos, por exemplo, que respondem bem a diferentes estímulos, mas eles não vão responder, por exemplo, a células próprias. E eu também vou observar aqueles que não são tolerantes, ou seja, que não respondem a nada. Então você vai fazendo um filtro ali e desenvolvendo essa imunidade inata. Durante o nascimento, o que esse animal vai receber? Nas primeiras horas de vida, ele tem que receber o colostro. Nas espécies que a gente trabalha, as espécies domésticas, o processo de transferência ele se dá basicamente todo na colostragem. A gente tem uma transferência de anticorpos muito baixa durante o período de desenvolvimento do embrião e do feto. Então, você observa que após o nascimento eu tenho uma grande curva de imunidade passiva, ou seja, eu recebi uma grande quantitativa de anticorpos que vão proteger esse indivíduo por um período da vida. O que vai acontecer? Então, eu tenho um período de anticorpos que estão presentes e acompanhado a um processo de desenvolvimento da imunidade adquirida, ou seja, a resposta ativa desse animal frente a estímulos externos. Então, enquanto esse animal tem essa curva aqui, que se apresenta alta, esse animal está protegido. Quando ela começa a decair e eu ainda não tenho uma resposta suficiente da imunidade ativa, ou seja, a capacidade dele de adquirir e de responder a estímulos externos, a gente entra no que a gente chama de janela de suscetibilidade. Então, essa janela de suscetibilidade, ela está presente nesse cenário aqui. Ou seja, eu ainda não tenho imunidade ativa suficiente e a imunidade passiva já começou a cair. Nesse cenário aqui é o momento em que a gente começa os protocolos de vacinação. Eu tenho de um lado ainda a possibilidade dos anticorpos maternos interferirem na vacinação, porque a presença desses anticorpos frente aos antígenos presentes na vacina, antígeno-anticorpo, eu tenho a neutralização desses antígenos da vacina. Então, eu preciso que essa vacina seja formulada com uma concentração alta suficiente para, havendo a interferência dos anticorpos maternos, eu ainda sobre antígeno para que essa imunidade adquirida aqui, adaptativa, ela consiga responder, para que haja essa curva aqui. Quando que acontece isso? Isso pode variar entre as espécies animais, mas essa janela de suscetibilidade, ela variará entre 6 e 16 semanas. Então, os protocolos que a gente irá adotar para vacinação de animais, vocês vão observar que a gente inicia, em geral, entre 8 semanas, ou seja, a partir do segundo mês, e 4 meses de vida, ou seja, 16 semanas. Exatamente porque a gente busca um escape a essa resposta materna, essa transferência de anticorpos materno e uma maior capacidade do sistema imunológico do filhote para responder. Se a gente for observar esse animal depois do desmame, hora que ele já está mais velho, a gente precisa de um número menor de vacinas ou de doses de vacina para obter a mesma resposta. Por quê? A imunidade adquirida já está funcional, ou seja, ele já consegue responder a esses estímulos adequadamente. Então a gente precisa ter atenção nesse período de suscetibilidade, que vai variar entre 8 e 16 semanas de vida nas espécies domésticas que a gente trabalha. Bom, dado esse cenário de epidemiologia, de imunologia e vacinologia, a gente consegue agora entender quais são as vacinas mais importantes para cada uma das espécies.
Para cães, o que são considerados como vacinas essenciais? Sinomose, parvovirose, adenovirose, raiva e leptospirose. Então, quando a gente fala de uma vacina múltipla, o que a gente está observando são esses 3 vírus, sinomose, parvovirose e adenovirose, e leptospira. As leptospiras obrigatórias é a canícula e a icterohemorrágica. E nós vamos trabalhar ainda com a vacina de raiva dentro do protocolo, essa sendo uma vacina monovalente. A gente utiliza só ela sozinha na composição da vacina. Vacinas que não são essenciais são as vacinas contra a parainfluenza e a bordetela. A bordetela a gente faz intranasal, a parainfluenza a gente tem a opção de formulações hoje de vírus vivo modificado. Então, quando a gente olha dentro da composição de uma vacina múltipla, V8, V10, V11, a gente encontrará o parainfluenza dentro dessa vacina para aplicação injetável. E temos algumas formulações intranasais, com o parainfluenza e a bordetela. Por que elas não são essenciais? Elas dependerão do nível de exposição que esse animal apresenta. Então, animais que vivem em abrigos, que têm ambientes coletivos ou que têm grande quantidade de animais são mais suscetíveis à tosse dos canis. Então, há indicação para esses animais. Para animais que vivem isolados, não têm contato ou não têm outros animais no mesmo ambiente, elas são não essenciais. Mesma situação a gente olha para a leishmaniose. Então, a leishmaniose ela também é considerada uma vacina não essencial. A gente precisa priorizar o controle do vetor dentro do programa de controle da leishmaniose. Então, a vacina ela entra como um adicional e não como a primeira ferramenta para nós dentro de um programa de leishmaniose. Como que a gente vai estabelecer o programa de imunização? Quantas doses a gente tem que fazer? Qual que é o intervalo que a gente vai adotar? Quando eu inicio um protocolo vacinal em um animal a partir de 6 semanas de vida, com a V8, a V10 ou a V11, a gente vai fazer a primeira vacina com 6 semanas e vou fazer mais 3 doses até as 16 semanas de vida. Então, esse animal receberá nesse primeiro ciclo 4 doses de vacina. Se eu iniciar o protocolo com 8 semanas, tá, isso daqui para cães, né, reforçando. Se eu iniciar o protocolo com 8 semanas, ele vai receber 8, 12, 16. Ele recebe 3 doses de vacina. Depois disso, com 6 meses de vida, a gente faz uma dose de reforço. Isso é uma mudança recomendada agora pela WSAVA, que antes recomendava a gente fazer o reforço quando o animal completasse 1 ano. Tá? Então você vai fazer 3 ou 4 doses. Se você iniciar com 8 semanas, são 3. Se você iniciar com 6 semanas, são 4 doses. E depois um reforço aos 6 meses de vida. E depois a gente faz a revacinação anual. Quando a gente olha lá no material da WSAVA, há a recomendação para vacinação trianual. Isso está adequado num cenário onde eu tenho um controle sanitário mais adequado. Na população brasileira, onde as estimativas indicam que apenas 40% dos animais, ou menos, dependendo da região, apresentam imunidade adequada, ou seja, receberam um protocolo vacinal de forma correta, adotar programas de vacinação trianual é gerar um risco de desafio muito alto. Por isso, eu reforço aqui a importância da gente fazer a revacinação anual desses animais. Então, fez o protocolo, 3 doses, 8, 12, 16 semanas. Reforço com 6 meses. Dali para frente, anualmente você vacina novamente esses animais contra sinomose, parvo, adenovírus e leptospira. Cães que tenham mais de 16 semanas, ou seja, já passaram de 4 meses de vida,
Lembrem lá do gráfico que eu apresentei há pouco. O animal já não tem mais interferência de anticorpos maternos e ele já tem maturidade do sistema imunológico. Esse animal a gente vai adotar 2 doses de vacina. Então, uma para a primeira exposição aos agentes infecciosos e depois uma dose de reforço para gerar memória. E aí adota-se o mesmo critério. 6 meses de vida o reforço e depois anualmente. Nós temos hoje no mercado as vacinas PUP. São vacinas para a gente iniciar um protocolo de vacinação com 4 semanas de vida e depois você passa a utilizar as vacinas múltiplas, certo? A intervalos de 21 a 28 dias, até também o animal completar 16 semanas de vida. Ou seja, se eu inicio com uma PUP, que é só sinomose parvo, eu vou repetir 8, 12, 16 semanas de vida a vacina múltipla. A vacina de raiva, a gente adota um protocolo a partir de 12 semanas, com reforço anual para esses animais. Então, essas são as vacinas essenciais e de que forma a gente deve segui-las para cães. Agora, para gatos, quais são as vacinas essenciais? Então, nós temos as vacinas com vírus vivo modificado ou vírus inativado, certo? Contra a panleucopenia, que é o parvovírus felino, o herpes vírus e o cálice vírus. Então, nós temos a V3, ela pode ser com vírus vivo modificado ou com vírus inativado. Quais são os benefícios, né? As vacinas com vírus inativado a gente pode utilizar de forma mais ampla, porque eu posso utilizar, por exemplo, em fêmeas gestantes, sem ter risco, e o vírus inativado eu tenho um menor risco de desenvolvimento do sarcoma vacinal, que é um tipo de lesão que acontece em gatos saudáveis e que pode gerar processo de desenvolvimento desse sarcoma, que é um tipo de tumor, e gerar complicações posteriores. Muitas das vezes os tutores de gatos têm receio de fazer a vacinação por conta disso. Então, a gente tem como alternativa a utilização de vírus inativado. Então, a V3 ela é obrigatória para gatos. Nós temos adicionalmente o vírus, a vacinação com vírus recombinante ou inativado da FeLV, formando a V4. E a raiva também é obrigatória para gatos, também com vírus inativado. O que não é essencial? FIV, o vírus da imunodeficiência felina, e clamídia. Por quê? Não há ganhos de imunidade e de proteção para esse animal. Ou seja, se eu não tenho ganhos, e no caso da FIV, há o risco de interferência dos anticorpos vacinais com os anticorpos vindos de uma infecção, eu não vou conseguir diferenciar se esse animal tem a doença ou se ele está apresentando uma resposta vacinal. Qual que é o protocolo que a gente vai adotar? Então, filhotes de 16 semanas, ou seja, inferior a 16 semanas, a gente inicia um protocolo a partir de 6 semanas de vida, com doses sequenciais até 16 semanas de idade e faz a revacinação aos 6 meses. A gente vai avaliar a necessidade de reforço anual para áreas de alto risco, certo? Então, se o animal não está exposto ao alto risco, eu posso trabalhar com vacinação trianual para gatos. Felinos com mais de 16 semanas, a gente utiliza 2 doses com intervalos de 14 a 28 dias, revacinar aos 6 meses e o reforço anual para áreas de alto risco. Vírus da FeLV, ela é essencial para felinos com idade inferior a 1 ano. Então, quando eu tenho benefício para filhotes, e aí eu adoto um protocolo com 2 doses a partir de 8 semanas de vida. Então, eu posso utilizar uma V3 e uma vacina da FeLV isolada para montagem do protocolo e a raiva, tal como a gente falou para cães,
12 semanas com um reforço anual para esses gatos. Mudando agora das espécies de pequeno porte, agora a gente pensando para as espécies de grande porte. Então, bovinos, o que é essencial para nós? A brucelose, que a gente tem um calendário vacinal hoje estabelecido, certo? Então, nós temos, além de vacinar, nós temos a obrigatoriedade também de comunicar a vacinação das fêmeas contra a brucelose. E é uma vacina viva, atenuada. A raiva, que é uma vacina com vírus vivo inativado. A clostridiose, aí eu vou ter toxoide conjugado ou a bacterina, que é a bactéria morta, e a leptospira, que também é a bactéria morta. Então, essas daqui são vacinas essenciais. Todo programa vacinal tem que ter essas vacinas, independente do sistema produtivo. E nós temos vacinas que a gente classifica como não essenciais. A gente vai colocá-las de acordo com o programa vacinal que a gente tiver ou a destinação desses animais. Então, diarreia bovina vírus, rinotraqueite infecciosa, que são doenças relacionadas com a queda reprodutiva, então ambientes onde a gente tenha sistemas de reprodução, utilização de IATF, então tem um grande número de matrizes, essas vacinas vão entrar dentro do programa. Campilobacteriose da mesma forma. Colibacilose, pasteurelose, salmonelose, rotavírus, coronavírus são vacinas importantes, principalmente em programas de cria, onde eu tenho um número muito grande de bezerros. Então, se eu tenho uma propriedade que realiza cria, essas vacinas serão importantes para a gente, tanto para o programa de imunização das matrizes como dos bezerros. Isto posto, como deve se dar o programa de vacinação para as doenças essenciais? Então, para a brucelose, é obrigatório a vacinação de fêmeas entre 3 e 8 meses de vida. Entre 3 e 8 meses, eu posso utilizar tanto a B19 quanto a RB51. Quando a gente faz a vacinação dessas fêmeas, a gente tem o processo de marcação também. Se eu vacino com a B19, eu vou marcar o animal do lado esquerdo da face com o último algarismo do ano. Então, nós estamos em 2026, eu vou utilizar o algarismo 6 do lado esquerdo da face. Se eu vacinei essa fêmea entre 3 e 8 meses com a RB51, eu faço a identificação com a letra V, apenas para indicar que esse animal foi vacinado. E quando a gente faz essa vacinação no primeiro semestre, a gente tem um prazo para comunicar ao Instituto de Defesa Agropecuária. Então, no primeiro semestre, a data final para a gente comunicar a vacinação é dia 10 de julho. Quando a gente vacina no segundo semestre, a data final para a gente comunicar os animais vacinados é dia 10 de janeiro do ano seguinte. Fêmeas com mais de 9 meses de vida e que não foram vacinadas, ou eu desejo fazer um reforço vacinal nesses animais, eu só posso usar a RB51, porque ela não interfere nos testes que a gente detecta, a sorologia para a detecção da brucela. E a gente não vacina as machos, então só vacina-se fêmeas contra a brucelose. A raiva, a gente adota um protocolo a partir de 4 meses, com reforço 30 dias após a primeira dose e depois a revacinação anual. Para a clostridiose, a gente vai ter diferentes combinações de antígenos. Então, nós temos desde uma vacina com 7 antígenos, que vai proteger contra o carbúnculo, a gangrena gasosa, as enterotoxemias, até as vacinas mais completas, onde a gente adiciona o botulismo e o tétano na composição. Então, a clostridiose, ela adota o protocolo semelhante ao da raiva. Então, a partir de 4 meses, reforço com 30 dias e depois reforço anual desses animais. Esse reforço anual aqui, ele é muito importante também para situações de confinamento. Geralmente a gente vacina esses animais na entrada do confinamento. A leptospirose, a gente vai vacinar bezerros e bezerras
a partir de 4 meses, com reforço 30 dias depois. E aí nós vamos fazer uma diferenciação entre propriedades de corte, onde eu vou ter programas sanitários destinados principalmente a estações de reprodução. O que a gente vai acontecer? A gente faz a vacinação antes da estação reprodutiva também com 2 doses. Então, 60 dias antes do início, 30 dias antes do início da estação de reprodução. Seja com monta natural, com IATF, não importa. A gente vai adotar esse protocolo de todos os animais, reprodutores e matrizes. Já nas propriedades de leite, como eu tenho um contato mais íntimo desses animais, o reforço das vacas leiteiras é semestral e o mesmo para as novilhas. Então, todo semestre a gente vai fazer uma dose, porque essa vacina ela tem uma curva de descendência dos anticorpos mais rápida. Então, a gente precisa fazer reforço semestral. A gente pode utilizar vacinas comerciais, dependendo da composição e do perfil de leptospiras da região, ou desenvolvimento de vacinas autógenas, que a gente tem hoje, inclusive em Uberlândia, um laboratório que realiza a produção dessa vacina. Para equinos nós temos como essenciais o tétano, a encefalomielite equina, e aí encefalomielite equina a gente tem vírus do leste, oeste e o Venezuela, e a vacinação contra a raiva. Então, a raiva, observaram que todas as espécies domésticas a gente precisa vacinar. As não essenciais, a influenza, o garrotíleo, a rinopneumonite e a leptospirose. Então, para estes a gente vai avaliar a gravidade. Então, propriedades onde eu tenho animais jovens, propriedades reprodutivas, destinadas à reprodução, a gente vai incluir essas outras vacinas. Então, o herpes vírus, da rinopneumonite, o garrotíleo, que é o Streptococcus equi, a influenza. Então, a gente vai avaliar de acordo com a destinação da propriedade para incluir essas vacinas. Como que a gente adota o protocolo? Hoje nós temos no mercado a vacina composta com tétano e encefalomielite. Então, a encefalomielite com os 2 vírus, o leste e o oeste, e mais o toxoide tetânico. A primeira dose com 3 meses e depois 2 reforços com intervalos de 30 dias. A partir daí, reforço anual. A vacina de raiva, o protocolo é sempre o mesmo, assim como a gente observou para bovinos, 4 meses de vida, faz a primeira dose, reforço com 30 dias, depois revacinação anual. Agora, se eu quero fazer uma vacina separada, só da encefalomielite, a recomendação dela a partir de 6 meses de idade, a primeira dose, e um reforço com 7 dias. Fiz essas 2 doses, reforço anual. Então, esse daqui é o protocolo que a gente vai adotar para cada uma dessas espécies. Então, para a gente finalizar, independente de qual espécie, a gente vai precisar sempre fazer uma avaliação das características individuais e coletivas para estabelecer. O importante é a gente sempre ter em mente o que é essencial e o que é não essencial para aqueles animais e, a partir disso, estabelecer os critérios de desenvolvimento de um programa vacinal. Bons estudos a todos!